Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos no nosso tempo da Quaresma, estamos para começar a primeira semana da Quaresma com o domingo que se aproxima. E é sempre bom refletir o que se espera de nós neste tempo. Para que nós vivamos bem a Quaresma, é necessário que nós conheçamos em que consiste a Quaresma, para que nós nos preparemos bem, para que nós a vivamos. Porque se nós não sabemos qual é o espírito da Quaresma, como é que nós iremos fazer obras que lhes são adequadas? Se nós não sabemos o que é que a igreja, nossa mãe, que nos propõe este tempo, o que é que ela espera de nós, como é que nós poderemos saber o que fazer para corresponder? Então é importante que nós saibamos, porque não basta apenas, por exemplo, dizer a Quaresma é tempo de conversão. Está correto? Está correto. Mas entenda, deve existir algo mais específico. É claro, São Pedro Crisólogo diz que aquilo que Deus pede a nós durante todo o ano litúrgico, Ele pede de nós, por meio da sua igreja, de uma maneira mais específica, no tempo da Quaresma. Então, o que é que nos é pedido de uma maneira mais específica no tempo da Quaresma? Nos é pedido oração, penitência e caridade. Só que nós temos a tendência de, talvez pela característica da Quaresma, pela sua sobriedade, né? É o tempo litúrgico mais sóbrio. Deve ser sóbrio nos seus paramentos, deve ser sóbrio na ornamentação da igreja, é sóbrio no canto litúrgico, são cânticos mais em que expressem essa sobriedade de uma maneira mais clara, é sóbrio pela gravidade das leituras que nos chamam à conversão, é sóbrio, é um tempo de grande sobriedade, porque pede a nós que nós sejamos também sóbrios no nosso dia a dia. Não é tempo de festa, não é tempo de dispersão, é um tempo de maior sobriedade. Então, como é um tempo assim, nós tendemos a pensar o quê? Quaresma é tempo de penitência. Sim, e como também começa os 2 jejuns obrigatórios da igreja estão dentro da Quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. São os dias obrigatórios, de jejum obrigatório. Então, devido a tudo isso, nós tendemos a pensar, então, Quaresma é tempo de penitência. Penitência, tá bom, é verdade. Mas o que é que nós compreendemos? Será que nós nos atemos simplesmente à penitência e esquecemos que esta penitência, esta oração, deve nos levar à caridade, ao amor, mas não apenas ao amor a Deus. Claro, sempre tudo aquilo que nós fazemos deve nos levar ao amor a Deus. Mas esse amor a Deus, ele deve ser expresso no amor aos irmãos. Meus irmãos, a conversão quaresmal, ela passa necessariamente pela nossa ligação com os irmãos. Se você precisasse hoje escrever uma frase de toda a homilia de hoje, sem sombra de dúvida, seria esta: a conversão quaresmal passa necessariamente pelo irmão, pelo meu relacionamento com o irmão. Repito, para que você grave na cabeça e no coração: a conversão quaresmal passa necessariamente pelo meu relacionamento com o irmão. Isto é, você não terá vivido bem a sua Quaresma se o seu relacionamento com os irmãos não tiver crescido na caridade. Isto é, se você não aprender a fazer
Padre, e o que é crescer na caridade? É olhar para o meu irmão e sentir um arrepio no coração. Nem sei o que é um arrepio no coração, né? E sentir um arrepio no coração. Não, nada disso. Crescer na caridade com o irmão é você aprender a fazer todas as coisas pelo irmão, por amor a Deus. Então, se você é mais generoso com o irmão, para que isso não seja uma filantropia, isto é, um amor do homem pelo homem simplesmente, para que não seja uma filantropia, mas caridade, você faz aquilo por amor a Deus. Então, por exemplo, você é catequista na comunidade e você procura então colocar mais amor naquele seu serviço em que você presta aos seus irmãos por amor a Deus. Você trabalha para você esposo, você esposa, vocês trabalham para manter a família. Ora, que não seja simplesmente um amor ao filho, aos filhos, mas que seja uma realidade para glorificar a Deus. Eu quero amar a Deus, e porque eu amo a Deus, eu quero ser o melhor pai e a melhor mãe possível. Porque você ama a Deus, você quer ser e vai se esforçar para ser o melhor esposo, um esposo paciente, um esposo carinhoso, uma esposa dedicada, uma esposa carinhosa, por amor a Deus. De modo que você está crescendo na caridade, no amor aos irmãos, mas por causa de Deus. Se vocês ouvirem aqui, se vocês depois pegarem o missal, vocês sabem que na Santa Missa existem os prefácios. O que são os prefácios? Vamos aqui dizer de uma maneira bem simples. É aquela parte logo depois do ofertório e daquela oração que o padre faz. O padre recebe o pão e o vinho, apresenta-os a Deus, faz uma oração e diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Aí começa o prefácio, que vai até o santo. No tempo da quaresma, como no tempo da Páscoa, como no tempo do Advento, como no tempo do Natal, nós temos prefácios próprios para este tempo. Então, se vocês tiverem esta sadia e santa curiosidade para ler estes prefácios, na quaresma são 5 prefácios, vocês vão perceber que em todos eles se fala de um crescimento no amor aos irmãos. No primeiro vocês vão encontrar, vou ler só um pedacinho de cada um deles. Vós, está falando com Deus, vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais, a prática do amor fraterno. Segundo, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo, que faz com que eu pense só em mim e nas minhas necessidades, libertando-me do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. Terceiro, vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar a vossa misericórdia. Misericórdia para quem? Para com os irmãos. Nós não temos misericórdia com Deus, né? Misericórdia, a palavra misericórdia significa etimologicamente miser. Miseris, cordis. São 2 palavras latinas. Miseris, miséria. Cordis, coração. Voltar o coração para a miséria do outro. Ora, Deus não tem miséria,
Então nós não temos misericórdia para com Deus. Deus é que tem misericórdia para conosco. E nós podemos ter misericórdia para com os nossos irmãos, com as suas misérias físicas, espirituais, econômicas, de você se compadecer, de você ter compaixão. Então nós nos preparamos no tempo da quaresma para que nós tenhamos misericórdia, isto é, nós fazemos penitência e nós rezamos mais para que, amando mais, tenhamos um coração semelhante ao de nosso Senhor. E aí sim, aprendamos a ter compaixão e misericórdia. Sejamos pacientes e não dados ao egoísmo. Uma outra e última. Pela penitência da quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno. E continua. Isto é, Deus nos concede neste tempo, então, este crescimento no amor aos nossos irmãos. Então, é uma realidade que é bom que você esteja atento para que você suplique a Deus. Meu Deus, quando você disse que às vezes a gente fala assim, meu Deus, me converte, meu Deus, eu quero ser uma mulher convertida, eu quero ser um homem convertido, mas isso está tão espiritual, abstrato na sua prece, que você não compreende em que consiste. Aí você pede a Deus para se converter, achando que isso consista apenas em em rezar mais, em vir mais à igreja. Sim, tudo isso é bom, mas se você no seu trabalho é grosseiro, se você na sua casa é indiferente aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus filhos, se você é mal educado, ranzinza, que santidade é essa, pelo amor de Deus, que não passa pelos irmãos? É uma santidade apenas que você, na sua cabeça, que liga você a Deus, mas que não tem nenhuma relação horizontal com os irmãos. Isso não é conversão. Quando nosso Senhor nos deu quando perguntaram a Ele, Senhor, qual é o primeiro e principal mandamento? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e o outro é semelhante a este, ao próximo como a si mesmo. Ele imediatamente engatou para mostrar que uma coisa está ligada à outra. E nos últimos dias da sua vida aqui na terra, ele diz, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quer dizer, ele aumenta, não apenas amar como a si mesmo, mas amar como ele amou. Ele aumenta ainda mais a exigência daqueles que querem ser seus discípulos. Aí sim, quando nós ouvimos essa leitura de hoje, nós podemos compreender toda a sua pujança, todo o seu peso, toda a sua exigência a nós. Assim fala o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão. Estamos aqui em Isaías capítulo 58, versículo 9. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Isto é, se mudares, se deixares de oprimir as pessoas, de ser impositivo, de querer sempre que a sua vontade seja realizada, isso é ser opressor também. A gente pensa em opressor, já pensa numa pessoa muito poderosa que oprime os pobrezinhos. É verdade, também. Mas nós podemos nos tornar opressores quando nós queremos sempre ter a última palavra e querer sempre que a nossa vontade seja respeitada. Quando você... Hoje em dia não existe mais isso, era um exemplo de antigamente, mas vai servir para que você compreenda. Quando você quer apenas que na televisão passe apenas o canal de que você gosta.
Isso aqui era antigamente, né? Antigamente tinha muito disso. Nós éramos 4 lá em casa, os filhos, e aí um queria só assistir aqueles desenhos e os outros, problema deles. É o meu canal que vai imperar na televisão. Quer dizer, você oprime quando você quer que a sua vontade, e sempre a sua vontade, seja obedecida, seja respeitada. Se destruíres então os instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem ácida, a linguagem maldosa, e acolheres de coração aberto aquele que necessita, nascerá nas trevas a tua luz. A luz de Deus vai brilhar no seu coração. E mesmo que você esteja nas trevas, a sua vida vai brilhar como o sol do meio-dia. Meus irmãos, e se vocês forem para a leitura de ontem, esta mesma mensagem ali estava presente. Vamos nos preparar, vamos, por amor a Deus, vamos nos tornar melhores para os nossos irmãos. Repito, isso não é filantropia. Se você olha para o irmão simplesmente para ele, mas se você diz, não, por amor a Deus, eu quero ser uma bênção para os meus irmãos. Por amor a Deus, eu quero me tornar melhor para os meus irmãos. Por causa de Deus, porque Deus se fez homem para ser uma bênção para mim, eu quero amar a Deus de tal maneira e me tornar uma bênção para os meus irmãos. Isso, por este caminho passa a nossa conversão e santificação. Tiremos da nossa cabeça a ideia de conversão simplesmente como práticas religiosas, porque nisso os fariseus eram expertos. Eles faziam todas as práticas religiosas, mas tinham um coração tão duro, um coração que não agradava a nosso Senhor. Entremos amanhã, no primeiro domingo da Quaresma, suplicando a nosso Senhor e empenhando-nos nestas semanas que nos esperam, para que com a graça de Deus, quando chegar a Páscoa, nós percebamos que por misericórdia de nosso Senhor, nós crescemos no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.